Olá, boa noite a todos, né? Bem-vindos aqui à apresentação, né, do professor, né, Fábio, né, Lucas de Albuquerque Lima, né? O professor, ele é mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, né? E é graduado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Ele é procurador federal, né, de longa data, foi ex-procurador-chefe nacional do DINIT, né, e da Previc, que é uma das 4 autarquias que cuida do sistema financeiro nacional. No caso, essa autarquia ela fica ligada ao Ministério da Previdência, né, e ela cuida dos fundos de pensão, né, que ela fiscaliza e regulamenta, né, o funcionamento dos fundos de pensão, que tem aproximadamente aí 1,2 trilhão, né, de recursos aplicados no mercado financeiro, né, em geral. Então, dá mais ou menos aí uns 18% do PIB, né? Então, é uma responsabilidade grande ali, né, com milhões de participantes, né? Então, a gente tem ali uma importância, né? A Previc tem uma importância grande, né? E o professor Fábio, né? Ele foi procurador-chefe, né, dessa autarquia, né? Defendendo ali os interesses desses trabalhadores, defendendo o interesse das entidades, defendendo o interesse do governo, né? Defendendo o interesse de todos ali da forma mais proba possível, né? Dentro do âmbito regulamentar do direito, né? Ele é consultor, né, ex-consultor jurídico, né, adjunto do Ministério da Previdência Social e é autor da obra de Elementos de Direito Administrativo Disciplinar, né, pela editora Fórum, né? Então tem ali um currículo, né, vasto, né, e uma experiência profissional muito vasta, né? E ele vai ministrar para a gente aqui, né, uma aula, né, sobre riscos jurídicos em contratos de previdência, tá? Então, eu gostaria de passar a palavra ao professor Fábio e agradeço, né, por ter aceito este convite, né, de estar aqui conosco aqui no mestrado profissional da FIPECAF, né, possibilitando aqui, né, aos nossos discentes e os docentes também, que geralmente o docente nesse horário está dando aula, né, mas que possam depois, né, beber aí desse conhecimento, né? Então, agradeço aí, né, a sua participação e o aceite aqui do convite de estar conosco nessa data. Muito obrigado, professor George. Eu que agradeço a FIPECAF em seu nome pelo convite, né? Essa confiança em que nós pudéssemos vir aqui trazer um pouco da nossa experiência para esse mestrado aí de uma instituição tão importante para o Brasil como é a FIPECAF, respeitada na academia. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui presentes nessa aula, nos prestigiando, e ao professor George, que é uma pessoa, como eu disse no início, quando entramos na sala, um homem que eu aprendi a admirar, né? Um homem que é da academia e que, como diretor na Previc, eu admirei também, além da competência técnica, a capacidade, a probidade, a capacidade ética dessa pessoa, que eu admiro bastante, né? Obrigado. A nossa ideia aqui, né, trazer para você um pouco da minha experiência como advogado e como advogado público, né? Eu vou brevemente me apresentar para que não se torne cansativo isso, né? Aos 23 anos, eu entrei por concurso na Advocacia Geral da União, né, e passei a atuar como procurador do INSS. Em 2003, eu comecei a fazer pareceres em previdência privada, e em 2014 eu fui nomeado procurador-geral do órgão de supervisão, como o Jorge falou, a Previc, que supervisiona esse sistema aí de fundos de pensão, de previdência privada, né? Fiquei lá por quase 3 anos e saí desse cargo, mas permaneci como subprocurador-geral, de maneira que estava numa posição ainda assim de proeminência e de atividade meio que na linha de frente
da Procuradoria, da Diretoria Jurídica desse órgão, da Previc, né? E então o procurador-geral, o doutor Vigílio, saiu e eu novamente fiquei mais 3 anos à frente da Procuradoria-Geral da Previc, né? Então, ao todo, eu fiz quase 9 anos nesse período da Previc, embora lá atrás eu já tinha sido um parecerista nessa área no Ministério da Previdência, quando não havia Previc ainda, em 2003, né? E tenho uma experiência com Previdência que vem de 97, quando eu entrei na AGU, né? O objetivo da presente aula é tentar fazer esse intercâmbio entre o direito e algo que lhe dê, que lhe seja útil no dia a dia, ou mesmo na academia, em algum artigo que vocês queiram desenvolver, alguma pesquisa, mas que sejam úteis na prática do dia a dia. Trazendo o quê? Trazendo a análise de riscos jurídicos ou legais, né, que estariam dentro de um conceito de riscos operacionais, né, com a minha visão sobre o contrato previdenciário. O objetivo dessa palestra é essa, de forma flexível, abrindo para perguntas, sempre que os colegas quiserem aqui na sala, se não quiserem falar por áudio e vídeo, podem colocar no chat e eu vou tentar responder. Se eu não conhecer a questão, porque o direito ele é múltiplo e aqui a abordagem que eu quero dar ela é interdisciplinar, então, obviamente, a área mais que esteja afeta a finanças e a contabilidade, vocês dominam mais do que eu, obviamente, e também o professor George fica à vontade se quiser me ajudar para esclarecer alguma dúvida, tá, professor George? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, a minha apresentação que eu preparei, né? É um trabalho que eu tenho estudado sobre como tentar trazer essa gestão de risco jurídico, porque existem muitas palestras na área do direito sobre o risco jurídico, mas eu estou tentando criar alguma parametrização para que os próprios advogados tenham algo mais objetivo, como vocês têm na áreas, como eu falei, um rigor metodológico maior, né? E com certeza na área de gestão do risco de crédito, do risco de liquidez, né? Do risco de mercado, vocês têm um ferramental mais objetivo. No direito é mais aquela coisa de submeter um parecer jurídico, né? E nem sempre no direito a gente tem essa objetivação. Então, sem mais delongas, eu vou passar para a apresentação e vocês fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para tirar dúvidas, curiosidades, sabe? Nenhuma pergunta ela é desnecessária ou fora de contexto. Eu acho que toda pergunta ela tem uma razão de ser, tá, pessoal? Bem, deixa eu tentar compartilhar agora. É o share screen, Pois é. aí Minha embaixo. tela, minha Clica tela no zoom. sumiu, professor, daqui. Vamos ver se eu consigo voltar. Tá legal. Foi aí? Ainda não, professor. Deixa eu ver se eu consigo agora. A tela do Zoom sumiu. Aperta Alt Tab no teclado, aí Estou aparece tentando o no Alt Tab, aí Alt-Tab, aparece uma delas ali, que é mas o não Zoom. aparece. Não? George, você quer compartilhar para mim? Eu lhe mando agora ela Pode pelo mandar, WhatsApp. eu compartilho, sem Eu problemas. não estou conseguindo, mais nem... Pode compartilhar Eu comigo vejo a aqui. tela da gente, mas não vejo mais vocês no vídeo, mas em todo caso a gente vai se comunicando. Mas ele estava atualizando o Zoom, né? Esses dias aqui, eu entrei essa semana aqui, ele atualizou Engraçado, também. eu só vejo em miniatura. Quando eu maximizo o zoom, não aparece. Não tem problema, pode mandar aqui Eu no vou meu fechar aqui para compartilhar contigo no WhatsApp. no WhatsApp. Você abre para o pessoal e Tá. aí eu vou falando e na medida em que Aí eu vou passando aqui, você vai passando sem problemas. e aí a gente vai discutindo. Eu só vou pedir assim, como eu não estou vendo mais a tela do Zoom, eu vejo no alto ele miniatura, mas eu não vejo ele mais
grande, eu vou pedir que quem precisar fazer pergunta, fique bem à vontade para fazer a pergunta por áudio. Abre o áudio e faz a pergunta. Jorge, eu estou lhe mandando a palestra. Tá. Por favor, se você puder abri-la. Eu vou abrir aqui para mim também, porque a gente vai fazendo simultaneamente aí, se você consegue compartilhar com o pessoal. Pronto, já coloquei aqui, já está lá a primeiro slide. Bem, então vamos lá, eu vou acompanhar pela minha segunda tela aqui. Vocês estão me vendo? Porque eu não os vejo mais. Sim, estamos lhe vendo. Então vamos lá. Nossa palestra aí, a preparação é riscos jurídicos em contrato de previdência privada. Né? Os riscos jurídicos, eles são analisados na previdência privada, como eu falei, de uma forma que se manda o processo para a área jurídica, né? Uma gerência jurídica, geralmente, nos grandes fundos de pensão, nos maiores, né? Nos Big Four, você vai ter uma diretoria jurídica, uma vice-presidência jurídica. Mas, normalmente, você tem uma gerência jurídica. E o controle jurídico, pela minha experiência de acompanhar os processos, é que esse controle jurídico é feito com a submissão num processo decisório para parecer jurídico e, tradicionalmente, como eu falei, o direito é conservador, é feito um parecer jurídico sobre aquela questão. E, normalmente, quando você dá um parecer jurídico, né, você não adentra outras áreas, porque é até arriscado, né? É a questão da competência técnica. Então, se a matéria é contábil, quem tem que dar parecer é alguém, né, habilitado e autorizado pelo Conselho de Contabilidade. Se a questão é econômica, né, um economista, e assim vai. Né? Porque se você dá um parecer, se um advogado dá um parecer, ou qualquer profissional dá um parecer e versa sobre uma matéria que ele não é competente, ele pode incidir numa responsabilidade civil ou criminal por imperícia, mesmo que ele não tenha dono, né? Então, tradicionalmente, isso é feito assim. Então, com essa palestra, quando o professor George me convidou para falar para o mestrado, é um público qualificado, né, e que a gente que está no meio acadêmico sabe da dificuldade que é o mestrado, eu tentei trazer algo novo. Eu digo, vamos começar a estudar formas mais objetivas, mais palpáveis, que a gente possa tratar os riscos jurídicos, não só por um parecer, também por um parecer, né? Então, o objetivo dessa palestra, né, é provocar insights para melhorar, né, a mitigação dos riscos jurídicos. Né? E aí eu quero compartilhar minha experiência de procurador-chefe, não só na Previc, mas também no DENIT. Né? Eu passei uma época no DENIT, um órgão de infraestrutura, né, e graças a Deus, até hoje passei ileso, nunca respondi a nenhum processo, nem fui chamado em nenhum processo de auditoria. Então, eu acho que mesmo sem conhecer essas matérias que hoje eu conheço, né, eu fiz uma boa gestão de risco ou fui abençoado por Deus naquela época. Mas vamos lá, então. Tentando objetivar essa questão, para não ficar, como eu falei, no mundo do direito, com essa coisa sem rigor metodológico. Né? Mas por que eu quero trazer isso aqui? Né? Eu quero trazer pelo seguinte, num ambiente de incertezas, e vocês vivem isso em finanças, né? Um fundo de pensão, quando vai investir, ele tem que percorrer, vocês entendem mais do que eu, eles têm que atingir um patamar de rentabilidade, né? Eles têm que buscar um retorno alto, né? E vocês sabem bem, né? A equivalência entre risco e retorno, né? O problema do risco e retorno, né? Para atingir uma rentabilidade maior, você vai correr mais risco, né? Então, vocês vivem nesse ambiente. Porém, para fazer a análise de risco, né, fazer a mitigação, você precisa saber que esse risco precisa ser identificável, né, ele tem que ser mensurável e ele tem que ser relevante. Né? Porque no mundo dos investimentos, né, no mundo em geral, né, a única coisa certa que nós temos é a morte. Né? Todos nós sabemos que vamos morrer. Né? Mas o mundo está cheio de incertezas.
E não seria razoável, nessa matéria, né, que você exigisse que uma análise, um controle de risco abarcasse tudo, né? Então, nem tudo que é incerteza para esse debate nosso é risco, né? O risco precisa ser passível ou possível de identificação, de mensuração, e ele tem que ser relevante, né? E aí, com essa matéria, principalmente os advogados, talvez o que eu fale para vocês nessa parte introdutória seja um pouco óbvio, porque vocês têm algo que o jurista não tem. Porém, vocês, num processo de análise de risco jurídico, nesse trabalho interdisciplinar, se vocês estão numa diretoria de investimento, vocês vão conversar com o jurídico. E eu sei que um grande profissional, ele não quer só um parecer favorável, mas ele quer um parecer adequado, né, que realmente proteja juridicamente o investimento ou a área fim que vocês levam para frente, né? Por isso que eu achei importante trazer aqui, né, algumas coisas dentro do pensamento de interdisciplinaridade da economia comportamental, né? Então, durante muito tempo, a macroeconomia, né, ela analisou as relações econômicas e os agentes econômicos como seres racionais, né? Entretanto, a economia comportamental começou a mostrar que não, que os processos decisórios do ser humano, muitas vezes, eles estavam contaminados por vieses, né? Por erros cognitivos. E que isso é normal, né? O ser humano, ele é falho, ele erra, né? E por isso que os trabalhos estruturados, né, com paradigmas, com matérias e mecanismos parametrizados, né, em um trabalho interdisciplinar e coletivo, né, onde às vezes algum setor ele controla o que o outro setor está fazendo, você minimiza esses erros. Embora a gente sabe que tem vieses, né, como viés de confirmação, que tendem a levar aquele efeito manada, né? Então, muito bem. Também nessa área aqui da análise de risco, do controle do risco, a gente precisa ter postura crítica, né? Como eu falei, o trabalho interdisciplinar sempre é muito rico, porque alguém traz uma experiência da economia, outro do direito, outro da contabilidade, enfim. Então, a interdisciplinaridade, para mim, é algo preliminar, prévio. Mas, o que é que eu penso dentro dessa seara do erro cognitivo que a gente vê na história se repetir, né? Eu quis trazer aqui para vocês o mito da caverna de Platão. O que é o mito da caverna de Platão, né? Platão quis representar que seres humanos que viviam numa caverna presos por muito tempo, né? Quando eles viam objetos, pessoas, animais passando pela entrada da caverna, a luz do sol, ao refletir a sombra daquilo na parede da caverna, tornava a imagem do objeto refletido na parede distorcida, maior, diferente do que é na realidade. Então, o que é que Platão quis dizer? Platão quis dizer que aquilo que o mundo das ideias representa para nós como verdadeiro, na realidade nem sempre é exatamente aquilo. E aí Platão quis dizer, olha, uma coisa é o mundo das ideias, outra coisa é o mundo sensível, né? E daí a corrente científica anglo-saxônica, né, que prima tanto pelo empirismo, né? Pela cientificidade, pela pesquisa, né? A pesquisa pela observação, por dados, né? Isso é um empirismo, né? E no direito, por exemplo, no direito americano, o direito americano é muito baseado em evidências. Você tem que trazer evidências a todo tempo, né? Diferente de um direito mais formal. Muito bem. Estou conseguindo passar, George, ou você está passando aí para mim? Porque eu estou passando aqui na minha tela.
Tá bem, agora eu consegui ver sua tela. Né? Outro exemplo que eu quis trazer aqui também dos economistas aí comportamentais foi o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman tem um livro muito famoso dele, né? O Rápido e Devagar, onde ele expõe, né, o sistema 1, que é o sistema mais primitivo do homem, mais rápido, mais instintivo, né, que pode estar ligado ao sistema límbico do cérebro, né, e o sistema 2, que é mais racional, né, mais analítico, né, e o Kahneman expõe muito bem isso. E aí eu queria fazer, nessa apresentação preliminar para entrar e como a gente deve analisar o risco jurídico, uma fusão do mito da caverna do Platão, que às vezes o que você está achando que não é aquilo que é na realidade, com o sistema 1 do Kahneman, que é inerente ao ser humano, de às vezes interpretar muito rapidamente uma situação. Né? E aí eu trouxe essa figura do rápido devagar, associando a sombra, né? Onde o caramujo, que é necessariamente devagar, né? Ele se vê rápido e na imagem ele se vê como quase um coelho pulando de tão rápido, mas ele é lento. Né? Então, com isso a gente quer, avançando mais uma tela, professor, voltar lá para o primeiro slide, onde a gente fala, né? O risco ele precisa ser identificável, mensurável e relevante. Né? E em todas essas situações, a gente deve usar mais o sistema 2 do que o sistema 1. A gente deve ter uma postura crítica, né? No sentido de que, será que aquilo é aquilo mesmo que eu estou vendo? Né? Essa postura crítica permite que você exercite sua capacidade analítica de dizer, preciso ver o que é isso, vou analisar o que é isso. Né? O que põe em xeque o sistema 1, tão natural do ser humano. Né? E aí vocês conhecem mais do que eu, se vocês forem para os livros de economia comportamental, aí tem vários exemplos, né, de erros cognitivos. Né? Bem, eu não posso nem discutir com vocês essa matéria de economia, porque vocês vão saber mais do que eu, mas vamos passar, depois dessa introdução mais abstrata, para o concreto aqui da minha experiência realmente, onde eu posso ajudar, colaborar com vocês. Né? O contexto de previdência privada. Né? A previdência privada, ela visa complementar a previdência pública. Né? No mundo todo, a gente chama da previdência pública, né, do primeiro pilar. E por que quase no mundo todo civilizado, né, do capitalismo, você tem a previdência pública como primeiro pilar? Porque é o mínimo que o Estado tem que te prover ao você exercer muito tempo, né, sua atividade, uma proteção previdenciária mínima. Né? E a previdência privada vem o quê? Essa previdência pública ela tem limites, porque existem limites contributivos, existe um limite fiscal do Estado, que não pode pagar, às vezes, a integralidade da sua renda, né? E também ela é contributiva, esse sistema público. Né? Então, no mundo todo também, né, principalmente nas nações mais desenvolvidas, você vai ter a figura da previdência complementar, que vai tentar fazer o complemento dessa renda entre o sistema público e o seu salário da ativa, ou se você é um profissional liberal, aquele nível de renda que você escolheu contribuir para usufruir de uma previdência privada. Então, esses dois são os dois pilares previdenciários. O sistema público, primeiro pilar, né, estatal, geralmente tripartite, com contribuição do Estado, do trabalhador e do empregador. E você tem o segundo pilar, para complementar a renda, e que geralmente tem a contribuição do empregador e do empregado. E você tem a figura de um terceiro pilar. Esse terceiro pilar é seu, individual, que se chama poupança individual. São seus investimentos, algum imóvel que você compra a mais. Então, a estrutura
geral da Previdência é assim. Vindo para o plano mais específico, né, você vai ter previdência privada aberta e previdência privada fechada, né? E aí existe uma grande discussão se previdência privada aberta ela tem realmente atendido a finalidade previdenciária. Mas, independentemente dessa controvérsia, ela está lá na Constituição. Previdência privada aberta, que é a previdência feita por, geralmente administrada por seguradoras, constituídas na forma de sociedade anônimas, né? São os tradicionais PGBL e VGBL, né? São produtos que hoje têm um cunho muito acentuado de produtos financeiros, né? De curto prazo, mas estão considerados no sistema jurídico como previdência aberta. Nós não vamos tratar aqui de previdência aberta, ela não tem tanta controvérsia, né? Nós vamos tratar aqui da previdência fechada, que é uma previdência de longo prazo, né? Essa previdência fechada, né, de longo prazo, ao contrário da aberta que está em sociedades anônimas, a previdência privada ela não pode estar em sociedade anônima. Ela está em fundações ou sociedades sem fins lucrativos. Muito bem. São sistemas bem diferentes. Aqui você tem uma SA, que está geralmente numa seguradora ligada a algum banco ou alguma financeira. Aqui você tem fundos de pensão, que tem um caráter associativo, vinculado a alguma empresa grande, né? Daí o nome fechado, né? Essas entidades elas administram planos de benefício. Esses planos podem ser planos BD, que são planos de benefício definido, plano BD, planos CDs, que são planos de contribuição definida, ou planos CV, que são planos de contribuição variáveis, né? Os fundos de pensão, eles exigem que todos os trabalhadores deles sejam certificados e também, além de uma certificação para ser dirigente de fundo de pensão, os altos dirigentes, ou seja, a cúpula da governança, ela precisa ser habilitada pela Previc. Aí era a tarefa do George lá, ele que habilitava os dirigentes, né? Que é um procedimento interno onde a Previc verifica a qualificação técnica e a qualificação ética desses dirigentes, né? Todo esse sistema ele está sendo supervisionado, fiscalizado pela Previc, pela autarquia, pela Previc. Aqui também, eu esqueci de falar isso, não só na previdência aberta, mas aqui na previdência fechada, ambas são previdências privadas, facultativas, né? Você tem um sistema contratual. Claro, é um contrato de adesão, mas é um sistema contratual. Daí eu coloco nessa tela, né, que você tem alta possibilidade de tentar evitar a judicialização através dos mecanismos de resolução adequada de conflitos, ou seja, mediação, conciliação e arbitragem. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está a aula? Como é que está a dinâmica? Vocês querem parar? Alguém tem uma dúvida? Alguém quer perguntar algum ponto para eu não avançar muito na matéria e vocês permanecerem com dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Tá indo bem, professor. Estamos ouvindo perfeitamente aqui. Beleza, pessoal. Então, feito esse enquadramento do cenário da previdência privada, né? Ela é complementar do INSS, né? Ou, no caso do servidor público, ela é um FUNPRESP que complementa o salário do servidor público, né? O empregado público, ele está vinculado ao INSS, né? Então, às vezes, ele tem um fundo de pensão. Geralmente, os fundos de pensão, na verdade, todo o sistema de previdência complementar brasileiro, ele foi muito impulsionado na década de 70 por fundos de pensão das estatais. Havia um plano desenvolvimentista, né, no Brasil, na década de 60 e 70, e no escopo desse plano se queria desenvolver o mercado de capitais brasileiro. Uma das formas de fazer isso foi fortalecer e criar fundos de pensão de estatais, e esses fundos, com alta arrecadação de valores nesse processo
desenvolvimentista, né? Onde o Estado intervia no domínio econômico, se juntavam reservas grandes nos fundos de pensões estatais e, com isso, se tentava fomentar o mercado de capitais no Brasil. Então, tem essa história curiosa, embora nós temos também grandes fundos de pensão de empresas privadas no país, né? No ambiente de multinacionais, é muito comum também que elas tenham sempre o fundo de pensão, né? Então, dentro desse cenário, nós vamos tentar fazer a gestão dos riscos jurídicos. Não que vocês vão fazer aqui, não sei se todos, mas alguns podem ser que sejam advogados, mas a maioria acredito que não seja, né? Mas é importante vocês conhecerem, para quando vocês pedirem um apoio de monitoramento de risco jurídico, vocês poderem analisar como poderia ser melhorado esse processo, se é que ele já não existe na entidade que vocês vão trabalhar, ou que vocês vão ser consultores no futuro, tá? Mas, enfim, a gestão de risco jurídico, né, ela precisa ser um conjunto de atividades coordenadas, né, no sentido de identificar, avaliar, analisar e tratar os riscos, né? Esses riscos vão desde riscos realmente da regulação, da legislação, né? E também os riscos relacionados aos contratos específicos, né? As obrigações assumidas e também, às vezes, um passivo judicial que vocês vão encontrar no ambiente de um fundo de pensão, tá? Professor, pode passar. Eu acho que a gente pulou, professor, um slide, pelo que eu tô... Aí, a identificação dos riscos, né? Então tá. Como você pode olhar o risco do ponto de vista da regulação, da legislação, né? Isso acontece por demais, né? Você tem uma entidade, você está gerindo os contratos e a entidade como gestor, né? Você precisa ter um apoio do jurídico. Por exemplo, na época do George, agora, ultimamente, veio a questão da implantação do CNPJ por plano, né? Os planos de benefício, eles não tinham CNPJ, né? Eles tinham CNPB, eles tinham um cadastro nacional de planos de benefício. E aí a regulação criou o CNPJ, né? Ora, isso pode ser um risco jurídico, porque você vai ter que segregar o patrimônio e atribuir um CNPJ por patrimônio, né? Às vezes você tem um plano de benefício que é proprietário de um shopping. Como você, então, segregar esse shopping para atribuir, não é, CNPJ, às vezes por cota-parte, por fração, para cada plano, né? Tudo isso é um risco que adveio à sua análise, a necessidade de você parar para pensar, diante de uma modificação da legislação. Nesse caso, essa modificação é positiva, mas você tem que monitorar, isso é um risco, né? Você pode olhar o risco pela criação de uma entidade, não mais pela legislação, mas pela criação de uma entidade ou adesão a uma entidade existente. O que é que eu quero dizer aqui? Digamos que vocês são gestores de uma grande corporação, né? E haja uma decisão de que vocês vão instituir previdência privada para os empregados de vocês, né? Então, vocês precisam identificar, mapear os riscos que envolvem a criação de um plano de previdência. Vocês vão criar uma entidade própria de vocês têm escala para isso, custo administrativo disso, entendeu? Ou vocês vão fazer uma adesão a um plano de outra entidade, ou vocês vão criar um plano e vão dar para uma entidade já existente administrar, o que a gente chama das entidades de multiplanos e de multipatrocínios, né? Antigamente sempre era assim, né? A IBM, ela tinha o fundo de pensão da IBM, tinha a IBM Prev, né? A Petrobras tinha a Petros, né? O Banco do Brasil tinha a Previ, né? Isso lá na origem sempre era assim. Uma empresa tinha um fundo de pensão, né? Atualmente o movimento é de multipatrocínio, entendeu? Então você tem entidades que administram 10, 15, 20, 30 planos
para diversas empresas, diversos grupos econômicos que não querem ter uma entidade administrando, mas elas colocam um plano para os seus empregados lá para administrar. Então, tudo isso é você identificar o risco. Qual o risco disso, de ter uma entidade? Não é? Tem escala? Não tem. E você pode identificar o risco em previdência privada, né, olhando o tipo de plano. Né? Digamos que a governança de uma empresa, uma multinacional, que vocês são diretores, chega no Brasil e diz, olha, eu quero instituir previdência privada, porque na Holanda eu tenho previdência privada e eu preciso colocar a previdência privada aqui na multinacional, aqui no Brasil. Aí vocês podem identificar o risco. Qual plano você vai instituir? Na Holanda é um plano BD, né? Aí vocês têm que identificar, o plano BD no Brasil tem essa e essa implicação. Um plano CD, de contribuição definida, tem menos risco, porque ele não dá déficit. Né? Porém, o plano BD, que mantém o mesmo valor de aposentadoria do salário da ativa, ou um percentual dele, né? Ele é uma política de RH mais favorável, talvez mais atrativa, para captar melhores gestores, satisfazer o corpo de empregados, assim como o plano de saúde a gente sabe que atrai bastante, né? Então essas são formas de você já de cara tentar no contrato de previdência complementar mapear onde é que você está pisando, né? O cara lhe chama para a reunião, diz, nós vamos implantar um plano de previdência privada aqui e eu quero que seja BD e eu quero que seja atrelado ao GPM, né, e eu tenho uma massa pequena de empregados. Então, você já tem que identificar um risco. Né? Você não tem escala, primeiro, para administrar esse plano BD. Segundo, o plano BD com poucas pessoas, que é um plano muito mutualista, vocês com pouco empregados, você não tem como dar escala a um plano BD. Né? Então, talvez para uma situação dessa fosse melhor um plano CD, um plano de contribuição definida, que não tem tanto risco. E outra, talvez fosse melhor aderir a um plano CD já existente e já administrado por uma entidade que tenha escala e que tenha mais expertise. Você vai ter que alocar pessoas de RH para cuidar da previdência. Né? Então, você está aí num processo de identificação de riscos. Né? São exemplos, tá, pessoal? Existem muito mais casos que você se depara no dia a dia, né? A gente estava lá na Previc com o George, né? A gente não pode falar de casos específicos, mas todo dia aparecia um caso diferente que a gente tinha que tentar mitigar essa coisa, né? Tentar administrar na medida que acontece. Mas os principais são esses que eu estou trazendo. Pois bem, não basta identificar os riscos. Você precisa analisar os riscos. E aí, nesse processo, né, que o jurista, geralmente, ele senta, ele lê um processo e ele dá um parecer tentando enquadrar um fato à norma vigente. E no direito, quando a gente vai ler a nossa lei de previdência complementar, que é a Lei Complementar 109, quase nada está lá na Lei Complementar 109. Por isso que a gente brinca na área jurídica, que é muito difícil você ser gerente jurídico na área de previdência complementar, porque a lei é muito pequena. A Lei 109 ela tem 100 e poucos artigos, né? Enquanto a regulação tem mais de 300, 400 páginas de instruções normativas, resoluções, portarias, decretos, né? Mas você precisa analisar esse risco. Você identificou o risco, então você precisa analisar esse risco. Dentro desse processo de análise, mais uma vez, você tem que ter postura crítica e capacidade analítica. Né? Então, por exemplo, uma entidade 109, né, aqui, ou seja, quando a gente fala em entidade 109, pessoal, é uma entidade que não é pública, tá? Ela é regida exclusivamente pela Lei Complementar 109. Ela é geralmente uma empresa privada que instituiu a Previdência Complementar. Mas, como eu falei, atualmente é muito assim, muito patrocínio. É muito difícil você ver uma entidade
que tem só um plano, né? Mas agora, com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, né, todos os municípios e estados têm que criar a previdência privada. Então, muito bem, você está lá como CEO de uma empresa e você sabe que seu fundo de pensão, né, que é privado, ele pode administrar planos de municípios, né? Então, na análise de risco, você está tranquilo, você já instituiu uma entidade na forma como você queria, com o plano que você queria, analisando a questão demográfica, a questão econômica de investimentos, mas lhe surge uma proposta, olha, com a emenda 103, é possível a gente trazer mais planos e aumentar o patrimônio administrável da gente, com a adesão de planos 108. Plano 108 é o plano patrocinado ou por um município, ou por estado, ou por uma empresa pública. Vamos analisar os riscos disso. Quais são os riscos que podem acontecer nisso? Né? Se você for na legislação, você não vai encontrar nada falando disso. Se você for na doutrina, você vai encontrar muito pouca coisa. Mas analisar o risco disso implica em quê? Ora, hoje eu sou uma entidade privada que tem um fundo de pensão exclusivamente privado. Quando você traz muitos planos de previdência pública de estados e municípios, o que é que pode acontecer? Pode acontecer, não deveria, né? Mas nós estamos no Brasil. Pode acontecer ingerência política, porque quem patrocina um plano 108 é um município, um estado, e às vezes o vereador, o prefeito, quer participar da governança. Então, será que é interessante para você, como governança de uma corporação privada, que tem um fundo de previdência privada, tem ingerência de órgãos públicos no seu negócio? Você tem que pensar, né? Por outro lado, você pode pensar, não, eu quero dar independência a esse meu fundo de pensão, eu não quero nem olhar ele é independente, se ele quiser trazer mais escala para ele, eu vou botar uma equipe competente, a estratégia é boa. Mas você tem que analisar quais são os riscos. Quais são os riscos de você trazer a entidade 108 para uma 109? Se o patrimônio seu privado da 109, se ele for ultrapassado pelo patrimônio de planos públicos, a regulação dele muda totalmente, a governança muda totalmente. Você quer abrir mão da governança? Porque o patrocinador privado ele indica a governança do fundo de pensão, né? Se o patrimônio e os participantes públicos ultrapassarem os participantes da empresa privada, né, a legislação muda. Ele não vai mais estar submetido à Lei 109. Ele vai estar submetido à Lei 109 e à Lei 108. E os tribunais de conta? Tribunais de conta do Estado, tribunais de conta do município, onde existe, e tribunal de conta da União. Ele vai começar a entrar na esfera de uma companhia privada para fiscalizar o fundo de pensão, porque tem planos públicos lá dentro. Então, você está analisando, você quer ou não quer isso? Não tem nenhum problema na origem isso aí, mas você tem que saber, se você é um assessor, se você é um gestor, você precisa estar consciente disso, né? Porque a ingenuidade no mundo corporativo não é admitida. Alguém diz, eu não sabia que ia acontecer isso, eu não sabia que ia chegar um ofício do Tribunal de Contas aqui por causa desse problema. Então, isso é que é o processo do risco jurídico, do risco legal, do risco operatório que nós temos aqui, né? Problema que quase a gente não tem mais, mas que pode acontecer. Vejam bem, vocês estão no ambiente de uma entidade de previdência complementar fechada com um plano só, uma entidade uniplano, né? E aí, uma outra entidade, uma outra empresa gosta da estrutura do seu plano e conversa com quem mantém o fundo de pensão, ou seja, com a empresa, e diz, olha, dá para eu entrar no fundo de pensão, para eu não criar um plano, um fundo de pensão? Posso entrar com a minha massa de empregados no seu plano? Isso já aconteceu no Brasil, tá? E deu problema. Por quê? Anos depois, aquela pessoa que entra nesse fundo de pensão,
da empresa X, a empresa Y que coloca os empregados no fundo de pensão da empresa X, digamos que ela venha a entrar num processo falimentar, né? Só que a massa de empregados dela já foi colocada no mesmo plano que era saudável daquela empresa que continua saudável, né? De maneira que, estando no mesmo plano, se as massas, as submassas não estão segregadas, né, há um risco judicial muito grande de condenação. Por quê? Porque aquela empresa que foi à falência, ela não colocou as contribuições, ela não verteu as contribuições suficientes para pagar os benefícios. E ao falir e sumir, né, ela abandona aquela massa dentro de um plano. Então, você, como analista de risco, você tem que saber que isso é uma operação de risco muito grande. Você admitir uma massa de trabalhadores de uma empresa separada dentro do mesmo plano que está saudável, né? Não há impedimento jurídico algum para isso, não é ilegal, mas isso faz parte de uma análise de risco. Por quê? Porque existe um contingente judicial muito grande no Brasil nessas situações, né? E isso tem que ser analisado. Continuando analisando o risco, né? E um pouco eu já falei isso, né? Se uma corporação aí quer criar um plano de benefício para os seus empregados, ela tem que avaliar os riscos, né? Ela tem alguns benefícios tributários? Tem, né? Ela tem benefícios em termos de política de recursos humanos, de atratividade? Muito, né? Porque muitas pessoas ficam em empresas porque sabem que tem um plano de previdência muito bom, né? Tem tudo isso. Porém, tem as responsabilidades, né? As responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades, você pode mitigar os riscos escolhendo o tipo de plano, né? A quantidade de beneficiários, né? Atualmente é proibido o plano de saúde, mas antigamente podia. Então, o plano de saúde traz muito risco para a Previdência. Hoje não existe mais. Só os que estão existentes, né? Os que haviam antes da Lei Complementar 109. Hoje não é permitido mais planos. E aí, se você já está com essa previdência criada, né? Você tem um plano para os empregados. Há um movimento muito forte de criar os planos chamado família, né? Porque a previdência fechada é para os empregados, é para os profissionais. Mas muitas pessoas me dizem, quer trazer o filho, né? Quer trazer a esposa, você tem que trazer para um plano separado. Esse plano separado, que se chama plano família, é um plano instituído. Qual a diferença de um plano instituído para um plano patrocinado? Plano patrocinado, você paga uma parte e o seu empregador, o patrocinador, paga uma contraparte. O plano instituído não, só você paga. Ele é muito parecido, no caso, com o PGBL, que você paga sozinho, né, com a BR. Mas, assim, se você está num circuito desse, seu plano de previdência fechado na empresa está funcionando bem, vamos abrir um plano família, aí vamos analisar os riscos disso, né? Podemos abrir, não podemos abrir, há risco de judicialização, isso vai estimular mais a política de RH? Vocês têm que saber. Qual o risco de um plano família, um plano instituído? O risco é mínimo, mas, né, vocês têm que analisar isso para aconselhar, às vezes num processo decisório, ou para tomar a decisão, no caso, se você tiver na alta governança de uma entidade dessa, né? Os planos BDs ou CVs, ou seja, os planos de benefício definido, né, que pagam um benefício definido ao final, e os planos CVs, entendeu? São planos que podem gerar superávit ou déficit. Planos de contribuição definida não geram superávit nem déficit. Eles são um plano que você acumula durante sua vida toda e, com base no que você acumulou, você vai receber um benefício. O plano BD não. O plano BD tem que pagar um benefício futuro fixo e certo, entendeu? Que geralmente é um valor igual ao salário da ativa ou um percentual desse valor, né? Então, a depender da reserva matemática, da formação do capital,
Se ele tiver menor, você precisa equacionar o déficit. Se a reserva tiver a mais do que é necessário para pagar, você gera um superávit, né? Então, por exemplo, se gerar um déficit num plano, a legislação lhe permite que você equacione, ou seja, que você recomponha contabilmente essa diferença negativa, esse resultado deficitário. Ela lhe permite, por uma regra, que você equacione o valor todo, 100% do déficit, ou um percentual desse déficit, tipo 90%, 80%. Então, análise de risco você tem que fazer. Se você tem um dinheiro patrocinador em caixa, por que é que você vai equacionar essa dívida pelo mínimo? Para pagar juros e meta atuarial no futuro, não faz sentido equacionar pelo mínimo. Entendeu? Então, até num processo de equacionamento da dívida lá, você tem que fazer análise de risco. Se você fica equacionando pelo mínimo durante muito tempo, isso pode trazer uma insolvência, né? E a gente conversava muito isso, né, Jorge, lá na Previc, né? Que os movimentos de insolvências do plano, a gente pensa só no plano de previdência, mas eles impactam o balanço do patrocinador também, né? Com sérias consequências, né? Isso daí acaba gerando uma questão, né, contábil, né? Porque a empresa ela pode receber superávit do plano que ela contribui, né? Se o plano, por exemplo, uma parte do recurso é da empresa, que é colocado para fazer o plano de previdência dos funcionários, se os investimentos foram excelentes, né, e está dando um resultado superavitário, né, vai a previdência complementar, a aposentadoria complementar desses funcionários vai ser maior. Só que aí o combinado é manter o padrão. Então, parte desse recurso pode reverter para a empresa, tá? Que é como se fosse uma poupança que eu estou fazendo para os funcionários que passou do limite de pagamento e reverbera para a empresa. Mas ele pode ser deficitário, e aí a empresa tem que complementar, né? E isso que é o equacionamento, né, desses planos, que envolve tanto a parte que o funcionário contribui, como a empresa complementa. E aí que gera todas as questões, né, que envolvem um passivo para a empresa, né? E isso daí gera altas discussões, né? Por quê? Porque os números são grandes, né? E Sim. impacta o resultado. E aí, o que é Isso. que eu quis trazer nessa apresentação, que eu nunca vi, assim? Advogado fala muito assim, ó, análise de risco jurídico, você vê muitas palestras, análise de risco jurídico, você tem que analisar, você tem que identificar, analisar, monitorar e mitigar. Aí eu estou tentando aqui trazer exemplos práticos. O que é que o Jorge falou aí? De repente, se você vai começar um movimento de previdência, você é uma grande corporação que tem acionistas, que tem uma tradição e você quer pagar dividendos, está em bolsa, e aí você vai criar uma previdência privada, e nessa gestão de risco jurídico, talvez seja mais interessante, ainda que você contribua com um valor maior para o seu empregado, ter um plano CD, porque o plano de contribuição definida, ele não gera déficit. Então, em momento algum, ele vai impactar essas situações, né? Então, tudo está dentro daquele processo interdisciplinar, né? Da área de atuária, de economia, contabilidade, direito, todo mundo conversar na mesa antes de fazer a coisa. Porque depois que o problema está criado, e às vezes aí já há judicialização, é muito complexo de resolver. Muito complexo de resolver. Porque previdência você vai estar mexendo com as famílias, né? E aí é uma coisa quando está no começo, outra coisa é quando está o velhinho lá, entendeu? Com 80 anos, aí o advogado vai no juiz, ó, tá dando déficit lá no plano, ele não pode pagar, entendeu? E ele está doente, aí o juiz dá uma liminar para usar o dinheiro do plano de previdência para pagar o plano de saúde dele. Isso acontece, entendeu? Então, tudo isso é gestão de risco jurídico, né? Porque para o contador, para o economista, na cabeça dele não existe, espera aí, eu consegui administrar bem durante 30 anos uma reserva, fiz investimentos com metas, com taxas que retornassem para eu pagar essa aposentadoria, aí o juiz manda tirar 1 bilhão daqui para pagar plano de saúde, né? O advogado está acostumado com isso, mas o economista, o contador, ele não está acostumado com a situação dessa. Né? Que no limite a gente está falando de vidas, né? De De vida. vidas.
E nos últimos anos, né, algo que impactou todas as previdências ao redor do mundo é a sobrevida das pessoas, né? Então os estudos, né, no passado, eles tratavam, né, de uma meta atuarial de vida até uma determinada idade, né? E o avanço que a gente teve aí na saúde, né, enfim, nas alimentações, tal, porque está prorrogando a vida das pessoas, né, qualidade de vida, tal. Então, os recursos, né, as reservas matemáticas lá, elas estão sendo estressadas, né? Então, acho que esse é um ponto, né, que aí talvez as pessoas lá atrás não tinham pensado, né, que isso seria possível, mas é um... E no final do dia, a gente está falando de vida, né? Então, um juiz fica ali numa decisão que é uma decisão financeira, né, mas que impacta, né, questões, né, de vida das pessoas. Então, é bem difícil decidir sobre isso, né? Não, perfeito, professor, perfeito. A Previdência, assim, ela tem esse caráter multidisciplinar, né? A Seguridade Social como um todo, né? Mas agora eu queria passar para o próximo slide, que talvez seja o mais sensível, se vocês forem trabalhar com Previdência, né? Embora a Previdência... Pode passar, professor, o próximo slide. Embora a Previdência, pessoal, ela está na ordem social da Constituição, como eu falei, e o professor falou aí, né? É uma proteção para o trabalhador por eventos como doença, velhice, morte, né? Quando paga pensão. O fundo de pensão, ele basicamente, como ele é obrigatoriamente um regime de capitalização, ele é um investidor institucional. Embora ele está numa ordem social, numa área do direito que é muito social, ele basicamente recebe valores, investe esses valores, né? Eu não conheço finanças, mas assim, o processo vocês conhecem mais que eu, mas ele administra e investe esses valores no longo prazo para formar reservas suficientes para pagar essas aposentadorias. Para atingir esses valores, com o processo aí de aumento de longevidade que o professor falou, né? Você tem que correr riscos, né? Para bater a meta atuarial, você às vezes tem que correr riscos, né? Se você não tem uma boa taxa de juros, por exemplo, de título público, e o Brasil teve isso durante muito tempo, né? Muito plano de previdência até hoje está saudável, está bem, porque comprou título público com taxas boas, já protegendo, sei lá, investindo 80% com títulos que pagavam a taxa suficiente para pagar os compromissos, né? Mas muitas não têm isso aí. Então, no ambiente de previdência complementar, se vocês forem trabalhar um dia, o grande risco está na área não previdenciária, que eu já tentei expor resumidamente os principais riscos, né? Qual tipo de plano, qual tipo de entidade, né? Mas o grande risco vai estar na área dos investimentos, né? O risco na área de investimentos. E aí vem aquela questão, né, do erro cognitivo, problema da aversão à perda, às vezes você está no investimento que está perdendo, mas você não se desfaz dele, o viés de confirmação, está todo mundo investindo ali, então vou investir também, e muitas vezes o erro cognitivo, a ilusão, pode criar um problemão. Pode criar um problemão porque você pode ser autuado pela Previc, né, e aí a multa não é tão alta atualmente, mas você pode ter que responder civilmente pelo aquele valor. Porque todo dirigente, todo gestor de fundo de pensão, ele tem um dever fiduciário. Então, se acontece um prejuízo e você não toma as cautelas necessárias de um bom processo decisório, você pode responder com seu patrimônio. Então, o grande problema de risco na área de previdência privada fechada é o investimento, né? E aí, no termo, eu não vou analisar a parte de risco de crédito, risco de mercado, porque não é minha área, eu não sei fazer. Mas em termos de riscos jurídicos que você podem exigir de alguém que vocês trabalhem numa entidade, ou mesmo como governante da patrocinadora, vocês podem exigir, né? Que as questões regulatórias sejam esmiuçadas, né? Que você tenha uma boa compliance dentro do fundo de pensão, entendeu? Os processos precisam ser
parametrizados, escritos e registrados, entendeu? É necessário que tenha profissionais realmente conhecedores e competentes tecnicamente lá administrando esses valores, né? Em geral, os salários são bons de quem trabalha nisso. O problema não é salário, o problema assim, é conhecimento técnico e caráter das pessoas, né? Isso é necessário. Nas corporações privadas, né, a gente vê que há um controle maior do empresário dentro do fundo de pensão dele. Até porque a legislação dele permite mais uma proximidade, né? No âmbito do setor público, o fundo de pensão pública ele tem uma governança muito autônoma, muito independente, o que às vezes não permite que o patrocinador esteja tão assim dentro da gestão, né? Mas num caso ou no outro, né, você precisa ter profissionais qualificados, você precisa ter profissionais eticamente assim já provados, pessoas que estão há 20, 15, né, muito tempo no mercado, você sabe do comportamento dessa pessoa, né? E aí, na parte jurídica, você vai ver muita questão de análise cadastral de imóvel, dado em garantia, né? Aquela coisa do parecer jurídico. Mandam para o jurídico para dizer se tem óbice ou não tem óbice, né? Mas, no começo da apresentação, tem que ter cuidado com o mito da caverna. Será que aquilo que eu estou vendo no processo é a realidade, né? Será que o meu pensamento é realmente a realidade? Será que a ideia ela reflete o mundo dos sentidos, né? Aquele negócio que está tão bonito, estruturado ali, será que ele é real, né? Aquela usina que está ali num projeto, no papel, será que não é interessante ir lá no empreendimento, conhecer, ver se o solo é bom, né? Etc. Tem várias coisas aí na área da economia que vocês têm mais facilidade até analisando dados de concluir se aquilo é bom ou não, né? Esse é um ponto interessante, né? Por exemplo, a Previc, quando ela faz a fiscalização e acaba gerando, às vezes, autuações, né, para alguns dirigentes, ela está mais no processo de análise que foi feito previamente em relação àquele investimento, do que se aquele investimento rendeu 10% positivo ou negativo. A questão não é se o rendimento foi positivo ou negativo. A questão é, previamente, né, todos os responsáveis pela gestão do dinheiro dos trabalhadores, né, ele foi feito de forma, né, a seguir uma metodologia, um processo que garantia que foram feitos estudos necessários para se fazer um determinado investimento, né? Se isso a resposta é sim, e aquele investimento deu errado, é o risco que se configurou, né? Agora, se não foi feito, independentemente se o investimento deu resultado positivo, o fato os gestores não estão agindo de forma cautelar, assim, né? de forma proba em relação aos recursos de terceiros, né? Então, acho que é isso que o professor Fábio está colocando, né? A questão, né, ela é antes, não é o depois, se o rendimento foi positivo ou negativo. Temos duas perguntas aqui, professor. Ó, Vamos lá. professor, como as mudanças nas leis e regulamentações podem impactar os contratos de previdência já existentes? E quais as medidas que podem ser tomadas para mitigar esses riscos? Veja bem, a mudança na lei impacta, tá? Por que impacta? Porque você está aqui num sistema contratual, tá? Mas é um contrato de adesão. E qual é o contexto desse contrato de adesão, juridicamente falando? É um contrato onde patrocinador, fundo de pensão e não é o participante, é uma massa de participantes tem direito a benefícios, tá? Aí o que é que acontece? O que é que a legislação fala? Quem foi que perguntou, professor? Foi o Marcos. Márcio. Então, o que é que a legislação fala? Marcos. Então, o que é que a legislação fala, Marcos? Para o aposentado ou elegível, nenhuma alteração afeta o benefício dele. Entendeu? Você está num plano lá de 10 mil participantes, certo?
E aí você se aposentou. Você se aposentou com valor X. A legislação mudou, o plano de benefício mudou para reduzir aquele valor. O seu não é afetado, tá? Mas um de um colega seu que ainda não é elegível ou não é aposentado, é afetado, certo? E aí onde é que ela afeta? Não afetou você, mas afeta. Por quê? Porque aquele seu colega, se ele tiver num plano mutualista, sem segregação de submassas, ele vai, a partir do tempo, ter que custear um pouco do seu benefício majorado. Para manter o seu benefício no contrato anterior, porque você tem direito adquirido, você já aposentou, isso é justo, né? Mas para manter atuarialmente aquele valor, se tiver um déficit, né? Alguém da massa, ou o grupo da massa que não tem aquele benefício alto, ele muito provavelmente ele vai ter que financiar o seu benefício. Então, é uma hipótese onde alterações de regulamentos ou de legislação podem afetar. Outra mudança que afetou, isso aí a gente tem um exemplo até concreto, né? Os planos BDs estatais, no passado, eles não tinham uma limitação de paridade. O que é paridade? Para cada real colocado pelo participante, a empresa pública é obrigada a botar até R$1, ou seja, paridade. Se eu boto 100, o meu patrocinador público bota 100. Isso é uma medida de justiça, né? Mas no passado, os planos BDs dessas entidades foram projetados, planejados e executados geralmente na proporção. Eu coloco 1, a Petrobras coloca 2, né? Se eu fosse do Banco do Brasil, eu colocava 1, o Banco do Brasil colocava R$3 em cima. Em 89 veio a emenda constitucional número 20 e disse: tem que haver paridade. Por uma questão de moralidade, todo plano público, o empregado bota X, a administração é obrigada a botar X e não 2X. O que é que aconteceu? Uma mudança legislativa, uma mudança legal, que teve que reestruturar totalmente um projeto de algo que já estava funcionando há muitos anos, com a base 2 por 1, né? Então, a legislação tem isso, você tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Pegou todo mundo assim, de surpresa. É uma medida de moralidade, é uma medida certa, mas, assim, afetou bastante, né? Você tem um plano planejado para ter um custeio de 30% do empregado e 33% do empregado e 67% do empregador, e daqui a pouco isso tem que ser 50-50, a legislação impactou, né? Impactou e impacta até hoje isso aí. É uma medida de justiça, já que o dinheiro público, né, não seria justo. Entretanto, nós temos muitos fundos de pensão privado, principalmente das multinacionais, né, inclusive no exterior, onde o patrocinador ele faz questão de pagar 100%. Né? Daí a palavra patrocínio. Ele patrocina 100% da previdência privada. Isso é comum. Né? No Brasil, poucas empresas privadas fazem esse patrocínio. Aqui nós temos um regime de copatrocínio. O patrocinador paga metade, o empregado paga metade. É claro que existem variações, né? 48, 52, 40, 60. Nós temos 1.100 planos, né? Mas eu tentei dar esses dois exemplos para você, de legislação que impacta. Não sei se isso te satisfez, mas... Nesse entendeu sim, ele agradeceu aqui. Mas é aquele negócio, né? No caso aí, o participante, né, que ainda está fazendo a alocação de recurso para garantir sua aposentadoria, tem que botar a mão no bolso também, mais fundo, se quiser aposentar naquele valor, né? Aí é uma decisão, né? Enfim. Temos outra pergunta aqui. Como o plano CD faz para não causar déficit? Né? É pelo benefício não ser definido antecipadamente? Sim. Justamente. Uma das causas é essa, né? O sistema do plano CD, né? Na origem, a maioria dos planos de aposentadoria eram BDs, né? Mas existe, como é um ambiente contratual, tá? E é um contrato flexível, né? A própria lei pede que a previdência privada seja flexível, né? Mas, na origem, a Previdência foi pensada como um plano BD, né? Tipo assim, eu ganho 10 mil, o INSS me paga 7, né? Então, a Previdência foi pensada para, quando eu aposentar, a minha Previdência complementar me pagar os 3 de diferença, porque eu ganhava 10 na atividade. Né? O teto do INSS é 7,
A minha previdência privada me paga os 3. Então, 3 mil seria um benefício definido. Se eu passasse 5 anos, se eu passasse 10 anos, se eu passasse 40 anos na empresa juntando, eu só ia ganhar 3. Geralmente, o plano BD ele é mais benéfico, mas às vezes não. Porque se eu passo 40 anos numa empresa contribuindo para um plano de previdência e o meu plano é CD, na mesma situação de 10 mil e o INSS vai me pagar 7 e pouco de teto, muito provavelmente meu benefício vai ser bem mais alto do que 3 mil. Então, não necessariamente um plano CD é ruim, mas plano CD, CD puro, ele não gera déficit. Por quê? Porque ele é um plano financeiro. Ele é um plano que sua aposentadoria é calculada com 2 variáveis, o quanto você juntou e o seu tempo de sobrevida. Então, quanto mais tempo você ficar num plano CD, ou seja, você se aproxima da tábua de mortalidade, né? Diminui o tempo de longevidade, você vai somar mais dinheiro e o denominador vai ser menor, porque você vai viver menos pela tábua de mortalidade. Então, ele é um plano que tende a ter um benefício bom se você juntar durante muito tempo e se aposentar tarde. Num plano BD, por exemplo, quando você já é elegível, isso aconteceu com um cunhado meu, que participa de um grande plano aí de Previdência do Brasil. Ele é um cara assim, muito dedicado e tudo, e ele já tinha idade para se aposentar com 50 e poucos anos, lá nesse plano. Mas ele ficou até 65. Inclusive, ele tinha essa coisa do meu plano, mas no plano CD, entendeu? Ele ficou 10 anos mais pagando, mas a aposentadoria foi a mesma, porque é plano BD. Ele sempre teria o benefício fixo. Mas ele fez essa opção. O que eu quero dizer é que no plano BD não há vantagem, mas em previdência nem sempre a gente pensa em ganhar dinheiro. Em previdência a gente pensa em manter o padrão, entendeu? Remuneratório para você manter o mesmo padrão de vida. Né? Mas o plano BD tem esse detalhe. Né? No plano CD, enquanto você fica mais tempo, a sua aposentadoria vai ser maior. No plano BD, se você tiver hoje direito a aposentar, se você ficar mais 20 anos por amor à empresa, seu benefício vai ser o mesmo. Né? Então, são as contradições. O plano BD parece melhor, mas o plano CD não tem como dar déficit, porque ele é uma conta financeira. É a soma da sua reserva dividido por meses que você vai viver a mais, entendeu? É como se fosse uma aplicação. Uma aplicação. Uma aplicação. Essas eram as 2 perguntas aqui que a gente tinha até o momento aqui, ó. Eles agradeceram aqui. Natan, dispõe aí, ele está aberto aqui para compartilhar esse momento aqui, uma sexta-feira, eu sei que está todo mundo cansado, né? Essa altura todo mundo já sextou. Para mim é um prazer estar compartilhando com vocês aqui. Conhecimento, né? Muito obrigado. Se vocês quiserem perguntar, se eu não souber, obviamente, depois a gente troca e-mail e eu procuro responder aí. Avancei aqui, professor. Vamos lá para o final, então. Assim, identificou o risco, analisou, é o processo que vocês fazem. Vamos tratar os riscos, né? Então, o que é que você pode fazer em termos de legislação? Fazer um trabalho de conformidade, né? Porque, às vezes, o meio empresarial ele avança demais, né? Então, no meio jurídico, você vai precisar de um advogado que dê uma olhada na conformidade, né? Se realmente aquela legislação, aqueles contratos estão adequados, né? A legislação muda muito, né? O CNPC vota toda hora a resolução, revoga, Previc revoga norma, edita norma. Então, você tem que fazer isso. Espera aí, editou uma nova norma. Você tem que fazer o tratamento. Vamos olhar nossos contratos. Estão adequados? Não estão? Vamos pedir prazo ao Previc para adequar? Né? Quanto tempo preciso? Né? É verdade. Uma tem coisa até importante um compêndio, né, de norma aqui, peraí. Sim, tem a Bíblia aí, né? Eu tenho a minha ali também. Olha aí. Essa aqui é a pequena coletânea, né? O mercado reclama pra caramba, né, dessa Bíblia aí. Mas assim, isso aqui ajuda a nortear o trabalho também, né? Às vezes, apesar de você ter muito regulamentado, mas a regulamentação ajuda você a desenvolver um trabalho mais sério também. Tem esse caráter, né? Sim, facilita, né? Não fica solto, vamos fazer o quê? Aí, tipo, se arrisca mais ou menos até. Aqui te ajuda a nortear o trabalho. Acho que isso é bom. Mas é difícil, por exemplo, você conhecer tudo esse calhamaço de nome, eu confesso que muitas vezes eu não tenho que pesquisar para ver. Se eu não sei, tenho que dar uma olhada.
né? Sim, E aí, sim, o que eu sim. queria trazer de uma experiência da AGU para cá, para a Previdência Privada, e talvez seja a primeira vez que eu falo sobre isso aqui em primeira mão para vocês. O advogado público, uma das atividades mais sensíveis dele na administração é a licitação. Toda licitação pública necessita de um parecer na área federal de um procurador, de um advogado público federal. Isso envolve muito risco, porque existem obras, né, de bilhões, né, e você, o procurador, diz se pode fazer ou não aquela contratação, aquela compra, aquela obra de engenharia, né? Então, o que é que a AGU fez no longo do tempo, né? Eu que estou aí há quase 3 décadas, né? Sempre foi uma área muito perigosa, muito sensível para a gente dar parecer nisso. E, ultimamente, não tem sido tão problemático. Porque o que a AGU fez? A AGU antes analisava uma licitação que vinha do setor para ela e o procurador tinha que fazer o parecer. O que a AGU fez nos últimos anos? Ela começou a estudar todas as contratações públicas. Ela começou a encontrar todos os parâmetros que se repetiam nessas contratações públicas, no sentido de constarem cláusulas obrigatórias e de não poderem constar algum tipo de cláusula que seriam ilegais. Então, hoje a AGU, antes de você fazer uma licitação, ela já tem para você um modelo para aquele tipo de licitação, seja ela qual for, construção de ponte, construção de rodovia, compra de computador, serviços, sei lá, de telefone, serviços de vigilância, ela tem. A AGU criou minutas padronizadas e pareceres padronizados para os procuradores. E, junto com isso, ela criou um checklist, onde ela manda para o setor contratante e para o advogado que vai dar o parecer, um checklist. Ou seja, um checklist mesmo, um quadradinho. Entendeu? Tem a certidão tal, tem a certidão de orçamento, tem o parecer jurídico, tem no seu... Tudo parametrizado. Isso é recente, isso não existia lá atrás. O que eu vejo com isso? Foi uma forma de a AGU fazer essa mitigação de risco. Ela identificou o risco que eram essas licitações, né? Ela analisou e ela criou um sistema de tratamento através de pareceres parametrizados, com cláusulas certas, né? E com checklist para fazer esse controle, né? E aí eu pensei, por que não haver isso em previdência privada? Né? Já que eu já falei aqui de tantos riscos aí para vocês, né? Plano CD, plano BD, entidade multipatrocinada, entidade com plano só, plano família. Então, talvez no futuro a gente tenha que pensar, não a Previc, as entidades, os gestores e os gestores da patrocinadora do negócio, né? Por que não ter isso padronizado? Eu tenho um problema de judicialização, você checou isso? Né? Talvez materializar em termos de documentos mais objetivos e processos mais objetivos, né? Por exemplo, colocar cláusula de mediação. A gente sabe que tem um problema imenso de judicialização no Brasil. Então, por que não bota uma cláusula de mediação? Ó, você tem previdência comigo, mas se você brigar comigo, a gente vai para a mediação, não vai para a justiça. Né? Porque na justiça demora 20 anos, e aí da cabeça do juiz sai qualquer coisa. Não é? É um problema, é uma incerteza. Né? A judicialização é uma incerteza. E sem falar que o judiciário tem 1001 coisas para cuidar, né? Então Até me veio essa porque ideia de sugerir isso aí. até porque é um mercado, né, previdenciário, é um mercado muito especializado e às vezes o juiz, né, que ele não tem a especialidade porque não vem toda hora casos, né, para a vara dele. E aí ele tem que tomar decisão de algo que ele não tem, né, vamos dizer assim, uma recorrência na vara, né, tão grande, e aí acaba saindo às vezes decisões que ficam meio fora, né, num contexto realístico da coisa, né, e gera Sem, uma série de discussão, né, e a coisa sem se falar, arrasta. Jorge, exatamente, sem falar o que você falou um pouco atrás, previdência tem um viés social muito forte. E aí Sim. você chega lá com um velhinho na vara do juiz, não Uma história adianta real, com uma história eu, real, né? advogado, dizer, ó, não tem dinheiro, ele não tem dinheiro no plano CD para pagar o home care dele.
Mas o juiz diz, não, mas ele vai morrer. E tem casos assim, o juiz dá liminar para pagar o home care com dinheiro. Aí isso causa déficit do plano, porque o plano não foi calculado. O plano é meio que uma equação, né? É meio que o balanço de vocês, né? As reservas matemáticas vão pagar os benefícios contratados. Aí começa a tirar dinheiro, começa a dar déficit, desequilíbrio, né? É isso aí. Então, por que não tem uma cláusula de mediação para mandar para alguém que conheça a Previdência? Uhum. Se está com problema de saúde, vamos encaminhar, vamos tentar os meios de saúde para resolver, mas aquelas reservas é para pagar a aposentadoria das pessoas, entendeu? Uhum. Às vezes é a pensão do menor, às vezes é a aposentadoria de alguém que está com câncer, entendeu? E a gente tem esses problemas de judicialização. Então, eu tentei trazer aqui, essa matéria não está sistematizada, não tem artigo jurídico tratando dessa matéria dos riscos em previdência complementar, como se tratar isso. Tem, claro, em teoria, dizendo como se faz e tal, mas não tem, assim, eu não vi nenhum trabalho que traga, assim, exemplos práticos para a gente discutir. Talvez isso, a minha ideia foi tornar um pouco mais interessante para vocês essa discussão, né? E aqui, encerrando essa minha fala aqui, eu agradeço mais uma vez o professor George pelo convite, a FIPECAF, né? Agradeço a paciência de vocês de me assistir aqui, e mais uma vez coloco à disposição para mais perguntas, eu não sei se temos tempo, mas fiquei muito honrado do convite, tá, professor George? Muito feliz com essa aula aí no final da semana, aí numa sexta-feira, com os guerreiros aí nos assistindo aí. Puxa, assim, a FIPECAF que agradece, né, professor Fábio, a sua participação, você disponibilizar o seu tempo, né, para preparar uma apresentação, né, vir aqui, né, contribuir, né, na difusão desse conhecimento, né, da causa previdenciária, né, quais os riscos ali que a gente pode tá envolvido, né, no contexto, né, real da coisa, né? Porque o seu conhecimento acerca do tema é vasto, né? É um conhecimento especializado. E, enfim, né? E a gente vai, né, depois que terminar aqui, subir, né, esse material rico aí, né, para que outras pessoas possam beber desse conhecimento, né, professor? E eu agradeço muito, mais uma vez, aí, né, essa parceria desde a época lá da Previc, lá em Brasília. É um prazer tê-lo aqui, né? E quando vier a São Paulo, né, me avise aqui para a gente nos encontrarmos aí, jantarmos e colocar a conversa em dia. Tá legal? E Com agradeço a todos os certeza, professor. participantes aqui também por Com estar aqui certeza, conosco. professor. Um prazer enorme aí, sabe, do orgulho que eu tenho de compartilhar da sua amizade e a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua pessoa. E eu agradeço mesmo. Espero que não tenha sido tão enfadonho, né, na apresentação, mas que estamos sempre às ordens aí para trocar ideias sobre previdência, sobre Não, administração. a gente que agradece aqui, né? Até porque, por exemplo, essa questão de riscos, né, jurídicos, né, que envolve, né, a contabilidade, né, a gente tem, né, uma atualização desde que a contabilidade brasileira ela harmonizou com a contabilidade internacional, né, existe a questão dos provisionamentos de riscos jurídicos, né? E isso gera uma questão, né, muito vamos dizer assim, muito diferente, né, para o pessoal de contabilidade, né, e finanças, porque ela afeta o resultado dos negócios. À medida que você provisiona risco, né, o lucro das empresas ele é afetado, né, porque ele joga lá para resultado esse provisionamento, né, enquanto não sai ali uma decisão, né, vamos dizer assim, definitiva, né? Então você é obrigado a provisionar resultados, né, para evitar distribuição errada de recursos. Então assim, o tema jurídico, né, ele casou demais com a contabilidade atual, né? Então assim, essas questões elas sempre estão ali vivas, né, no dia a dia do pessoal que trabalha com isso, né? Apesar de ser matemático, né, a contabilidade, né, no que diz respeito aos lançamentos, a operacionalização ela é uma ciência social aplicada como o direito é. Então,
Então, às vezes precisa de pareceres jurídicos para poder embasar o porquê que você está fazendo aquele lançamento financeiro, né? E isso, né, obviamente, gera uma série de discussões, né? Porque, eventualmente, você mexe mesmo em números, né? Então, obrigado aqui por compartilhar, né, com a gente essa questão dos riscos aqui, no caso, né, previdenciário, mas que, de fato, afeta a vida de todo mundo, né? Então, é Sim, isso. sim. Eu acho que foi você que me ensinou isso, não é só uma questão burocrática ou matemática ou contábil, às vezes é uma medida de justiça, né? Se você É, não provisiona, ou se você não contabiliza, se você não realiza um déficit nesse momento, deixou você, parado, é, mas no futuro, se alguém sai nessa situação mais favorável, sai numa situação vantajosa. E o futuro, quando for realmente realizar aquele prejuízo, ele vai pagar em dobro. Né? alguém, né, fora Ou aquele, paga. alguém, ou Então, alguém paga. Então, a questão contábil é distribuir a riqueza de uma empresa na data certa para as pessoas certas. Então, é isso que se faz de justiça, porque uma empresa ela segue, né, a sua vida de forma perpétua, né, distribuindo parte da sua riqueza no tempo. Só que essa questão de lançamento tá nessa data ou tá na data futura, né, as questões dos provisionamentos, né, e das questões dos testes de impairment, né, de reavaliação de ativos, né, enfim, ali nessas questões todas, é justamente para manter a coisa, né, de forma equilibrada, né, e que ela possa, né, não afetar, né, o negócio, né, e ser justo com quem participa dos riscos, né, que são os fomentadores de capital. Então, assim, a contabilidade ela vira uma ciência, né, muito próxima da ciência jurídica nessa questão, né, de como fazer essa justiça acontecer, né, de forma racional, né, que tenha previsibilidade, que tenha limites dentro das regras, né. Então, acho que é importante isso, é um avanço, né. A contabilidade ela está mais para o direito do que para a matemática. Acho que esse é o ponto, né. Mas obrigado, professor, mais uma vez aqui, e obrigado aos Eu agradeço, participantes. sempre estou aprendendo com vocês aqui, adorei as perguntas. Não sei se temos prazo ainda, se alguém quer perguntar, eu estou aqui às ordens, mas espero que não seja o último encontro nosso aí, tá, turma? Ah, E deixo um forte abraço aí mais uma vez, professor Jorge, obrigado, uma honra esse convite, estar aqui com vocês aqui. obrigado. Wagner Obrigado a levantou a todos mão aí. aí, o Wagner levantou a mão aí. Ô, Wagner, quer fazer uma pergunta aí? Fica à vontade. Estamos te vendo aí, Wagner. Travou um pouco ali. Boa noite, professor Jorge. Boa noite. Boa noite, professor Fábio. Nós finanças, né? Tá vendo? Nós da Sim, estamos finanças, ouvindo. né? A gente está muito preocupado com o futuro coletivo, mas a gente não pode deixar de atender os anseios aí individuais, que é onde se aplica muito esse conceito social, né? E a previdência complementar, ela tem justamente esse enfoque. E essa questão da gente ter essa previsibilidade de riscos para os outros contribuintes, né? Para aqueles que vão inserir nesse grupo, nessa massa. Porque a maior garantia que ele quer é que os benefícios que foram concedidos aos participantes que já obteram o direito, né? Que ele também tenha esses atendimentos, né? Que também sejam destinados a ele. E a gente passa por isso, pela administração desses recursos ao longo do tempo e que ele tem que atender esses anseios individuais. Então, os riscos, eles têm que ser mitigados, sim, mas a gente também tem que ter esse controle dessa previsibilidade do que pode vir a ocorrer e eu já ter, né, planos para poder superar aí esse percalço. Então, assim, é um tema que eu não tenho tanta profundidade de conhecimento, mas que conseguiu me trazer esse horizonte da visão financeira, de entender essa necessidade aí. Agradeço mesmo. Boa noite. Obrigado, Wagner, Não, por excelente sua sua esclarecimento. colocação, Wagner.
Em geral, assim, os fundos de pensão pagam bem benefícios, sabe? Se você pega uma previdência aberta, uma previdência fechada, a maioria daqui conhece a previdência aberta. É aquela que você vai no banco, o gerente diz, eu tenho que bater minha meta aqui, faz um plano PGBL e tal. Aquilo é previdência aberta. Ela tem um duration de 3 anos, entendeu? Em 3 anos, você não consegue rentabilizar, capitalizar uma reserva suficiente para pagar a aposentadoria para o resto da sua vida. E a fechada faz muito bem isso. Enquanto a aberta tem uma duration de 3 anos, a previdência fechada, aí, no geral, né, porque tende a ser maior e menor em algumas que fecham antes, você vai ter duration de 15, 20 anos, né? Você tem planos aí de previdência fechada centenários, né? E assim, salvo engano, esse ano, a Previdência Fechada pagou mais de 80 bilhões para em torno de 3 milhões de participantes. Ainda é pequeno, né? Quando você vê a Holanda tem reservas, enquanto o professor falou no início da aula que o nosso patrimônio de Previdência Fechada corresponde a 18% do PIB, a Holanda tem um patrimônio em Previdência Fechada de mais de 1,5 vezes o PIB dela. Então, assim, imagina a qualidade de vida que os trabalhadores têm na Holanda por terem essas reservas tão grandes, e é um país com menos trabalhadores do que o Brasil, né? Mas, em geral, os fundos de pensão, quando são bem administrados, eles tendem a pagar benefícios bem, assim, socialmente bem relevantes, né? Tanto é que você vê que os participantes de fundos de pensão, eles vestem a camisa, sabe? O cara que é da Petros, ele ama a Petros. O cara que é da Previ, ele ama a Previ. Existe até essa identidade. Agora, não basta só aqui os controles jurídicos, né, os controles de risco na área de mais afeta aos economistas e a vocês, né, o controle de crédito, de liquidez de mercado, mas existe outra face que a gente precisa avançar muito no Brasil, que é a transparência e o direito à informação. E também que o brasileiro exerça esse direito, porque às vezes o brasileiro, ele acha, não, eu tenho minha previdência lá, quando eu me aposentar eu vou olhar, eu vou ter igual. Ele não acompanha, ele precisava acompanhar, ele precisa participar, ele precisa dar a opinião dele, né? Dizer até o que ele quer, né? O que ele quer. Então são desafios do Brasil, mas em geral eu posso lhe dizer que o segmento de fundos de pensão, ele exerce um papel social muito bacana, né? Pagando benefícios, né? Com todos os problemas que já houve, em geral o sistema é muito saudável, né? Houve casos de escândalo de corrupção, mas isso foi muito pequeno. Temos percentuais, né? Menos de 1%, bem menos de 1% de planos com problemas de corrupção, né? Mas, infelizmente, às vezes um caso cria o problema aqui, a gente está analisando o risco, né? O risco de imagem, né? O dano que causa. É verdade. Isso é ruim, né? Isso é ruim para o sistema Sim. porque a coisa reverbera de um jeito que dá a impressão que faz parte do todo, né? Quando, na verdade, às vezes as coisas são muito pontuais, né? Mas, enfim, é isso. A questão previdenciária ainda é muito júnior aqui no Brasil, no sentido de abranger mais trabalhadores, mas existe um esforço muito grande do sistema em querer trazer todos para dentro dele, né? E aí ficar robusto como país desenvolvido. Mas assim, isso aí reflete uma série de questões do país como um todo, né? A gente ser robusto em uma série de coisas aqui é complicado, né? O Brasil ele tem algumas prioridades, né, que acabam vindo à frente. Mas isso daí, né, com o avanço da faixa etária dos brasileiros, né, ele começa a pautar mais. Então, assim, esse assunto cada vez vai pautando mais, né? Até pouco tempo atrás, a pirâmide etária brasileira era uma pirâmide de verdade, né? Hoje em dia ela está ficando mais abaulada, né? Então, esse tipo de coisa esse assunto começa a chegar, que as pessoas vão envelhecendo, né? E aí, fala, e aí a previdência? Previdência, né? Então, a gente tem uma previdência social aí, que é a previdência de todos os brasileiros, né? Ela vai dar conta de tudo isso aí, né? Enfim, vai ter que onerar cada vez mais o orçamento da União para pagar esse fluxo de caixa constante de aposentadoria, né? Os trabalhadores deveriam, né, também ajudar, né, nessa capitalização, todo mundo pensar na sua previdência, né, e exigir ou fomentar essa ideia, né, e isso começar a ser políticas de recursos humanos dentro das instituições de forma recorrente, né, como uma questão a ser discutida, assim, né? Enfim,
Mas é um processo, né? Um país assim, né, como o Brasil, é que a gente está avançando, né? Mas ainda tem algumas iniciativas aí para ser discutida, né? E apresentada, mas sim, a resposta é precisamos, né? Legal? É isso. Poxa, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos, né? Wagner aí, Breno, Natan, né? O Mota, o Marcos, a Gabriele, o James, né? E professor Fábio, mais uma vez, um forte abraço para você, um prazer tê-lo aqui, né? E agradecer aí em nome da FIPECAF a sua participação aqui conosco, tá? Muito obrigado, hein? Obrigado, professor. Obrigado a todos aí. É isso. Bom final de semana aí a todos. Obrigado, hein? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau.